Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já pensou na importância dos desenhos universais para a comunicação com pessoas que têm alguma necessidade especial? Pois é, no quadro Acessibilidade de hoje, temos uma nova participação, a participação da doutora Juliana Bezerra, que vai abordar esse tema e ampliar o nosso entendimento em relação a esse recurso. A paz do Senhor Jesus. Hoje, no quadro Acessibilidade, nós iremos tratar sobre desenho universal para a aprendizagem. Você já ouviu falar? Na verdade, o desenho universal para a aprendizagem, ele vem de uma concepção do desenho universal da área da criação de produtos e serviços. Logo após a Revolução Industrial, foi pensado o seguinte: por que nós fazemos produtos e serviços de forma massificada, sendo que as pessoas são diferentes? Então começou-se a pensar em produtos, serviços que pudessem atender a todos sem a necessidade de adaptações posteriores. Olha só esta imagem. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas essas duas maçanetas, elas são muito diferentes. O que acontece? Aquela um pouco mais circular, para algumas pessoas ela tem mais dificuldade. Por exemplo, uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa idosa, talvez tenha mais dificuldade para utilizar aquele produto. Já este produto aqui serve a quem? A uma pessoa com deficiência? Não apenas, ele serve muito bem a todos, sem necessidade de adaptação. Lembram, não sei se você conhece aquela escada rolante em formato de rampa. Em alguns shoppings, hospitais, você encontra. O que acontece com aquela rampa? Ela pode ser utilizada sim para uma pessoa com deficiência, mas também pode ser utilizada para uma mãe que está com um carrinho de bebê, para uma pessoa idosa. O elevador, um exemplo claro é o elevador. Ele serve sim muito bem para a pessoa com deficiência física, mas ele pode ser utilizado por todos, sem necessidade de adaptações. Então olha só, exatamente essa ideia que veio para a área da educação, que é o desenho universal para a aprendizagem. Mas ser universal não significa que é igual para todos. Pensando nas nossas crianças, adolescentes, pensando nas aulas, pensando nos cultos, pensando nos seminários que acontecem, olha só, é entendido o seguinte: o conteúdo, ou seja, a palavra, o que vai ser transmitido, sim, ele é igual, né? Mas as pessoas são diferentes e por isso há necessidade o quê? De muitas vezes se identificar alguma barreira, eliminando essa barreira, melhorar a oportunidade de aprendizado para todos, tornar o quê? As práticas e as metodologias mais acessíveis, ou seja, o conteúdo ele é igual, porém a forma que chega para cada um, essa sim tem alguma especificidade. Vamos ver aqui. Então são 3 os princípios do desenho universal para a aprendizagem. Pensem nesses princípios considerando a nossa aula, a aula da Escola Bíblica Dominical para as crianças, para os adolescentes, para os bebês. Olha só, 3 questões, 3 princípios, que é o princípio de apresentação, ou seja, quando na minha aula, na minha palestra, eu proporciono diferentes modos de apresentação com imagens, textos, materiais concretos, eu vou alcançar a pessoa com deficiência? Sim, mas certamente não apenas ela será beneficiada. Todos que ali estiverem, as demais crianças e adolescentes, com certeza também vão se beneficiar deste processo. Então, o primeiro princípio, guarde aí, a apresentação. O conteúdo ele é único, mas a forma de apresentação ela deve ser diversificada para alcançar quem? A todos, sem necessidade de ajustes ou adaptações posteriores. Segundo princípio, expressão. Possibilitar que quem esteja ali participando possa se expressar das diferentes maneiras. Eles possam se expressar oralmente,
possam se expressar com imagens, com tecnologias que eu digo algo simples, às vezes um próprio celular. Eu lembro de uma professora que ela fez uma atividade muito interessante. O aluno ainda não tinha desenvolvido a habilidade leitora e escritora, olha só. E os alunos estavam com uma produção escrita durante uma aula. E o que ela fez? Pegou o celular, tinha ali o bloco de notas que tem um microfone. Quando clica no microfone, tudo que está sendo falado é transformado em texto. Olha que interessante. Ela propiciou isso para o aluno, ele falou, foi transformado em texto e ele se sentiu contemplado. Ele falou, eu fiz isso, né? Eu produzi isso. Então, as tecnologias também são aquelas de baixo custo, propiciando que todos possam se expressar, às vezes com apontamento, às vezes colocando algumas imagens da própria aula em ordem para algum aluno que não tenha comunicação oral. Então, são as diferentes formas, porque eu contemplo a todos. E o último princípio, envolvimento, ou seja, o diálogo com todos, para que todos possam ser o quê? Protagonistas, todos possam participar ativamente, todos têm lugar ali de fala. Isso é muito importante que nós possamos garantir nas nossas aulas. Sendo assim, o desenho universal para a aprendizagem, ele garante isso, que todos serão contemplados. Só a pessoa com deficiência? Não. Certamente esses 3 princípios vão enriquecer a aula para todos que ali estiverem. E por fim, em Atos 10:34, a palavra nos diz que, abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, para o nosso Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Para o nosso Deus, todos nós somos iguais, mas Ele, na sua infinita bondade, nos trata particularmente. A paz do Senhor Jesus.